vocês já estão cada vez mais acostumando-se comigo, eu já quero ir direto para a palavra, né? A maioria, ou a grande maioria, sabem que nós não somos aqui da cidade e que eu sou filho dos pastores, né? E louvado seja Deus por isso. E Deus tem nos levantado para levar a palavra do Senhor. E neste propósito, nesta campanha, que eu creio que saiu do coração de Deus, através daquilo que o Espírito Santo dirige, e Deus então colocou isso no coração dos nossos pastores, no coração dos nossos obreiros, para que a igreja possa caminhar. Obrigado, meu irmão. Você sabe que a Bíblia diz assim: aonde não há uma divina revelação, o povo perece. E também está escrito: onde não há uma sábia direção, também o povo perece. No que diz respeito às coisas espirituais, nós devemos estar sempre recebendo do Senhor as coisas espirituais para podermos andarmos nessas coisas espirituais. Então, quando uma igreja ela tem uma direção de Deus para caminhar naquela direção, toda a igreja precisa caminhar para que toda a igreja também seja vitoriosa. Havia um pastor chamado Kenneth Hagin, foi um mestre na palavra do Senhor Jesus, e no tempo em que ele viveu, o Senhor foi dando muitas coisas para ele, e numa dessas coisas que Deus foi dando para ele, Deus falou assim: eu quero de novo trazer para minha igreja um avivamento no Espírito Santo. Mas assim, só para você entender a grosso modo, vocês sabem que 70 anos depois de Cristo, houve guerra lá no Oriente Médio, e a igreja teve que ser dispersa para muitos outros países, e assim aconteceu. Foi nesse tempo que Deus também levantou o apóstolo Paulo, e assim se seguiu. Só que praticamente 400 anos depois de Cristo, houve um tempo de muita escuridão espiritual no mundo. A igreja romana, que não era a igreja católica apostólica romana, mas era apenas chamada de igreja romana, levantada por Constantino. Pode estudar a história, isso aqui não tem a ver com religião, igreja, isso está na história, amém? Vocês podem fazer as pesquisas. 400 anos mais ou menos depois de Cristo, se levanta esse homem, e ele então se infiltra no meio da igreja e vai acabando com as doutrinas bíblicas, instituindo outras doutrinas para fazer o povo se desviar. E houve um tempo assim onde as manifestações de Deus no meio da igreja foi se acabando. Por quê? Porque começou a ter falta de direção, não havia mais uma direção legítima das coisas espirituais. Ali por volta ainda de 400 anos depois de Cristo, houve a Inquisição Espanhola, onde muitos cristãos foram perseguidos e mortos, ainda ali no Coliseu, ainda nas jaulas, né, de leões. Muitas pessoas foram expostas nas praças, queimados ao vivo e a cores, sendo acusados de bruxaria só porque oravam a Deus. É igual Daniel. Daniel orava a Deus, ele foi acusado de desobediência e foi lançado na cova dos leões, não foi? Sadraque, Mesaque e Abidnego também foi acusado de desobediência e foi lançado lá na fornalha de fogo ardente, não foi assim que aconteceu? Os cristãos também, na nossa era já, na nossa época, também foram muito condenados a grandes perseguições. E nesse período, na chamada Inquisição Espanhola, eles perseguiram muito a igreja do Senhor. Mataram milhares, centenas de milhares. Até que Deus levantou um homem chamado João Hus, lá no meio desse miolo todo, e profetizou que haveria um renascimento das coisas de Deus para a igreja. 100 anos mais tarde nasceu Martinho Lutero, que é chamado grande reformador da igreja. Foi a partir de Martinho Lutero que a igreja evangélica ganhou um apelido chamado de igreja protestante. Outro apelido que a igreja evangélica recebeu foi os crentes do rabo quente. Os mais antigos aqui vão se lembrar disso. Sim ou não? Não tem nada pejorativo no que eu estou dizendo. Está na história e nós vivemos um pouco dessa história. E
conforme Deus foi levantando pessoas como João Calvino, John Wesley, para trazer grandes avivamentos no meio ali dos anos que se seguiram, Deus também levantou ali nos Estados Unidos este homem chamado Kenneth Hagin, esse pastor. E era uma época da igreja em que a igreja não entendia muito o que era um avivamento, o que era um renascimento. Era um momento em que a igreja não entendia ainda o que era ressuscitar sonhos, ressuscitar as coisas espirituais. O meu microfone, pastor Celino, vai lá, Leandrinha, atrás e verifica isso. Aqui na frente acho que eles estão me ouvindo melhor, talvez, né? Então, vamos continuar. Este homem chamado Kenneth Hagin, então Deus levantou ele e falou: olha, tenho te dado muitas experiências, mas para que você avance isso com a igreja. As experiências que eu tenho te dado não é para ficar só com você, ministra isso sobre o meu povo. E aí o Senhor falou assim: eu quero manifestar curas e milagres aqui mais uma vez. E Deus começou a usá-lo com curas e milagres. Ele se tornou um pastor assim muito renomado por conta disso. Daqui a pouquinho Deus fala assim: eu quero te usar com batismos no Espírito Santo. Eu quero que as pessoas recebam mais da minha presença, mais da minha glória, mais da minha unção. E ele foi tendo várias experiências com Deus, e nesse processo ele tarda, sabe, ele desobedece, ele fica incrédulo. Ele fala: meu Deus, mas como é que eu vou orar para as pessoas receberem o Espírito Santo se nem mesmo elas buscam? Ele começou a tardar aquilo que Deus queria. E Deus falava: eu preciso que você ensine e ministre, porque ensinar e ministrar tem que andar juntos. E aí ele tarda, aí o Senhor vem e repreende ele, e ele fica enfermo. E ele fala: mas meu Deus, por quê? Eu estou praticamente morrendo, e o Senhor já me curou antes, e agora parece que eu vou morrer, meu coração está de novo gelatinoso, eu estou enfraquecendo. E o Senhor Jesus falou assim para ele: me obedeça, porque a cura está no andar da minha obediência. E aí ele tomou coragem e falou: vou fazer cultos do Espírito Santo. E ele colocou uma placa lá, uma faixa, e falou: cultos do Espírito Santo. E as pessoas: nossa, culto do Espírito Santo, o que é isso? E de repente ele começa a ensinar sobre o Espírito Santo na igreja. Como a gente se entrega ao Espírito Santo, como a gente volta a crer na palavra, como a gente vai treinando o nosso espírito, mudando a nossa mentalidade para crer de novo nas coisas espirituais. E então o Senhor falou assim para ele: se você não ministrar conforme está na minha palavra, esta geração perderá esta estação. E esta geração, eu não quero que perca essa estação. Eu preciso que eles aprendam, porque eles também serão exemplos para as próximas gerações. Isso foi lá na década de 50, agora já do nosso tempo. Tem pessoas aqui que já nasceram lá na década de 50, né? Eu creio. Nossos pastores lá em 62, aleluia. Eu lá em 83. Tem alguém aí que é de 60 para cá? Tem, não tem? 50 para cá, tem alguém dos anos de 50 para cá? Você vê que é no nosso tempo, né? E se eu falar da década de 90 para cá, então temos também a grande maioria aqui. Amém? Glória a Deus. Então significa que o Senhor falou assim: eu não quero que a minha igreja perca esta estação. Por que eu estou dizendo isso e contando esta história para vocês? Porque se você analisar bem, as experiências que Deus nos deu, aleluia, são muito parecidas com o que também esses homens já viveram. Louvado seja Deus. E quando Deus então mostra pelo Espírito uma sábia direção, quando Deus mostra pelo Espírito Santo, aleluia, que a igreja precisa entender de novo o que é dar à luz aos sonhos e projetos que um dia foram abortados. Quando o Espírito Santo fala dessa forma, significa que o Senhor está dizendo assim para nós, igreja do nosso tempo, da nossa geração, nessa estação: eu vou fazer grandes coisas. Aleluia. Aleluia. Então, neste período, tanto lá para eles, dessas datas que eu citei, quanto aqui para nós, não tem diferença. O mesmo Deus que foi ontem é o mesmo Deus de agora e será o mesmo de amanhã e eternamente. Louvado seja Deus. Se Deus curou no passado, Ele vai curar hoje.
Se Deus renovou no passado, Deus vai renovar hoje. Se Deus libertou no passado, Ele vai libertar hoje. Amém, queridos? Agora nós vamos ler um texto, porque o mesmo Deus que agiu assim na vida dessas pessoas que nós vamos ler agora, é o mesmo Deus que age na nossa geração. Porque assim como aconteceu no passado, também pode acontecer conosco. Tragédias do passado pode ter acontecido tragédias nos dias de hoje. Só que assim como Deus os livrou e os levantou no passado, Deus também nos livra e nos alavanca nos dias de hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 22. Livro de 1 Samuel capítulo 22. Você que tem a Bíblia para acompanhar, abra. Você que anota, normalmente tem pessoas, e é o que nós pedimos mesmo, para que a igreja anote. Presta bem atenção, toda pessoa que quer crescer espiritualmente, ela vai anotar o que é pregado na igreja. Toda pessoa que não quer crescer espiritualmente, ela fica meio que, depois de amanhã ela esqueceu o que foi pregado. É assim que funciona. Nós já, talvez pastores e tal, às vezes nós temos o hábito de ouvir uma mensagem e relembrar sempre aquela mensagem. Mas os novos convertidos, as pessoas que têm caminhado, queridos, de verdade mesmo, anotem, levem para casa suas anotações, façam seus esboços, tomem nota em nome do Senhor Jesus. A gente, para pregar, faz esboço. A minha cadernetinha hoje eu praticamente não uso mais, mas o meu bloco de notas, glória a Deus, está cheio de mensagem que Jesus me deu, mensagem que os meus pastores pregaram. E eu lembro, pai, mãe, vocês lembram quando você pregou aquela mensagem? Eles olham assim, eu já preguei isso, mas não, foi numa época assim, eu lembro de tudo, não é assim, pastor? Principalmente por quê? Porque era uma época em que eu anotava, era uma época em que eu estava com fome e sede das coisas de Deus. Então façam isso, tomem nota nos próximos cultos, não tenha vergonha, pode trazer seu caderno para a igreja, use as mensagens pregadas aqui para você levar para as tuas orações, porque o crente que ora a palavra recebe a resposta pela palavra. Versículo 1 diz assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. Diga assim comigo: depressão. Na minha tradução está escrito assim: os que estavam em dificuldades. Na minha tradução está escrito assim: os que se achavam em aperto, os que tinham dívidas. Aí está igual. E todos os de espírito desgostoso, amargurados de espírito, ou depressivos, que se encontravam em depressão. E Davi se tornou chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Até aqui. Todo mundo aqui conhece um pouco ou em partes a história do rei Davi. O rei Davi é chamado no livro de Atos, no Novo Testamento, como o homem segundo o coração de Deus. Você não encontra que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus lá no Antigo Testamento, você encontra no Novo Testamento. E por quê? Porque os apóstolos receberam do Espírito Santo essa visão para escrever no livro de Atos: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se você reparar bem, ele recebeu uma unção ainda quando ele era ninguém. Ele era lá um pastor de ovelhas. Pela história bíblica, ele era rejeitado até mesmo pelo seu pai. Ele era rejeitado pelos seus irmãos. E ele tinha 7 irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de Davi sempre falaram contra ele. Só que ele observava a palavra e escrevia
escrevia salmos, escrevia louvores e cantava ao Senhor. Desde pequeno ele aprendeu a tocar um instrumento, a harpa. E então ele sozinho adorava a Deus. E para entender a história de Davi, você precisa ler a história de 1 Samuel inteira, 2 Samuel, uns pedaços ali até o final, onde mostra a morte dele. Você precisa ler 1 Reis e 2 Reis para você pegar todo o conteúdo da vida dele. Só que os pormenores da vida de Davi, não só os acontecimentos que aconteceram nas guerras, mas os pormenores, o como ele orava, o como ele se entregava, é registrado no livro das Crônicas. Diga comigo, Crônicas. Só para me lembrar aqui, ou para saber, quem aqui já assistiu um filme chamado As Crônicas de Nárnia? Às vezes a gente usa até um meme da gente mesmo: você está lá em Nárnia, volta para a terra, né? O filme Crônicas de Nárnia são relatos de uma história profunda, e é bíblico, tá? Crônicas de Nárnia foi escrito por um pastor. Aí vocês vê lá um cavalo que anda de pé, uns negócios lá, uns trem meio estranhos. É que você nunca leu Bíblia, tem uns animais estranhos mesmo. Os serafins têm 6 asas, os querubins têm 4 rostos: rosto de boi, rosto de leão, rosto de águia e rosto de homem. É claro que isso tem significados, e você precisa vir aos estudos bíblicos aqui nas terças-feiras ou aos domingos de manhã. Mas o que eu quero dizer é que os pormenores da história de Davi estão nas crônicas. É lá nas crônicas que você encontra como Davi falava com um sacerdote. Ele era rei, mas ele se juntava ao sacerdote para oferecer sacrifícios e buscar a presença do Senhor. É nos Salmos que você encontra regiões e territórios de grandes dificuldades que Davi atravessou, aonde ele ora a Deus pedindo livramentos, para que Deus desse livramentos a ele e ao seu povo. É no livro dos Salmos que você encontra esse louvor que a gente cantou. Foi Davi que escreveu: os que confiam no Senhor, eles serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Foram em épocas de dificuldade, onde ele dizia: a gente está meio perdido hoje, mas a gente vai ver a vitória do Senhor. E o Senhor é como aquele que acampa, aleluia, ao redor daqueles que o temem, daqueles que o amam. Depois das dificuldades que Davi passou em sua própria casa, ele escreve um salmo maravilhoso, dizendo assim: se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não edificar a casa, em vão nós vamos trabalhar. Se o Senhor não edificar e guardar a cidade, em vão vão guardar as polícias, os seguranças. Sabe, você lê assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas pega na nossa tradução agora, a brasileirada, tem polícia aí, não tem? Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a segurança da cidade. É Deus quem protege a cidade, é Deus quem protege a nossa casa, é Deus quem protege a nossa vida. Sabe, a história relata logo aqui em 1 Samuel 22, onde nós lemos isso, um pouquinho antes ali, depois dele matar Golias, depois dele se tornar general do exército, depois dele vencer grandes batalhas, Saul se revolta contra ele e ele começa a fugir. Ele tem que fugir, ele tem que se esconder. E você imagina isso agora: como que pode alguém chamado por Deus, ungido por Deus, tendo experiências com Deus, como é que pode então fugir de situações? Mas Deus era com ele. Como é que ele está fugindo? Mas Deus era com ele. Porque essa perseguição se levantou? Mas Deus era com ele. Bom, nas perseguições que ele enfrentou, ele foge para uma região, ele é perseguido lá, ele foge para outra região, ele foge para uma cidade chamada Keila. E é nesse momento em que ele se faz de louco, porque senão o rei ia matar ele. As pessoas olharam para ele e reconheceram ele no outro país. Esse aí é Davi. Tem cânticos sobre ele. Vamos matá-lo. Levaram até o rei para o rei autorizar a morte dele. E ele então se finge de idiota, de doido, de louco. Ele baba, ele deixa a baba dele babar, a roupa dele fica toda babada.
Uma estratégia que Deus deu para ele se livrar. Aí a Bíblia fala que ele vai na escola dos profetas, na casa dos sacerdotes, lá em Siló. E ele entra ali, ele conversa com o sacerdote, e dali ele come os pães da proposição, que significa ele participou do corpo de Cristo naquele momento. Só que ele está fugindo. Aí ele pega e fala assim para o sacerdote: olha, eu vou para tal lugar até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Eu vou me esconder até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Significa isso que ele mesmo sendo ungido, ele mesmo tendo a presença de Deus, ele mesmo tendo a palavra de Deus, a qual ele cantava sobre a palavra e tinha comunhão com a palavra de Deus, tinha momentos que ele não sabia o que iria ser da vida dele. Porque quando você lê isso, eu vou ficar lá em tal lugar até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo, significa que ele não tinha direção. Quando ele não tinha direção, ele andava pela direção que tinha. Em outras palavras, ele se escondeu na caverna, num lugar deserto, onde não havia grama, onde não havia rio, onde não havia águas. E orando, ele começa a escrever assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia. O Senhor me guia pelos pastos verdejantes. O Senhor me conduz às águas tranquilas, por amor do seu nome. Davi, ele está orando profeticamente a palavra que ele já conhecia, porque a única direção que ele conhecia era a direção da palavra, a única direção que ele conhecia era a direção da fé. Ou seja, não sei o que há de ser da minha vida, mas uma coisa eu sei: Deus está no controle dela. Se eu não tenho nenhuma direção, a direção que eu tenho é: eu vou acreditar, eu vou confiar que Deus fará o melhor na minha vida. Ele se esconde na caverna de Adulão, fugindo. E alguém avisou a família dele: olha, Davi se encontra lá na caverna de Adulão, nessa região assim, se escondendo do rei Saul. Souberam disso, mantiveram um segredo, e aí foram ter com ele toda a sua casa, toda a sua família, e se juntaram a ele uns 400 homens. Isso vocês leram comigo. Uns 400 homens, umas 400 pessoas. Mas vamos lá, juntou-se a ele sim generais de guerra, juntou-se a ele sim homens que eram valentes, sim. Só que em quais condições esses homens estavam? Se achavam em aperto, estavam em dificuldades também. Se juntaram a ele os endividados. Misericórdia. Quem aqui já teve dívida na vida? Oh meu Deus, será que essa história não fala da minha história e da sua também? Se juntaram a ele todas as pessoas amarguradas de espírito. Quantas vezes muitos aqui se levantaram na madrugada ou nem conseguiram dormir, falaram assim: meu Deus, será que eu estou com depressão? Foram esses que se ajuntaram a Davi. E estes homens então estavam numa condição, em um momento, sem perspectiva de vida. Esses homens estavam numa condição que eles não tinham uma luz, eles não tinham uma esperança, eles também não tinham uma direção. E todo mundo se ajuntou ali, fizeram ali as suas cabanas, as suas tendas, e começaram a ficar com Davi. E a Bíblia diz que Davi se tornou o chefe deles. E quando você então lê crônicas, e quando você lê salmos, você começa a entender o que aconteceu aqui. Você começa a rechear a história. Davi, ele entra para o seu canto no fundinho da caverna e começa a orar. E a voz de Davi é ecoada para fora da caverna. Estes homens começaram a ouvir Davi orando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esses homens ouviram Davi orando. Salmo 42, por exemplo. Salmo 42 diz assim: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 2 diz assim: Senhor, quando é que eu entrarei e me apresentarei ante a tua face, ante a tua presença? Salmo 42 ainda diz: Senhor, lembra que um dia eu ia contigo, junto com a multidão em procissão, eu te adorava. Senhor, eu tenho saudade daqueles tempos em que eu te adorava no teu templo, no teu santo lugar. Ele dizia para a alma dele na oração:
minha alma, por que você está abatida? Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Davi na caverna de Adulão orava, a voz dele ecoava, 400 homens que estavam ali ouviram, em dificuldades, em dívidas, e com o espírito desgostoso, com o espírito amargurado. Esses homens ouviam a oração, e Davi se fortalecia no Senhor. E quando Davi saía para fora, ele dizia: o Senhor é conosco, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Deus da vitória. Esses homens começaram a ser contaminados pela palavra do Senhor, porque Davi conhecia as escrituras, Davi conhecia a palavra do Senhor, e daqui a pouco Davi, na sua intimidade, tocava louvores ao Senhor e ensinava homens e mulheres a louvarem ao Senhor no meio das suas dificuldades. Davi se tornou chefe deles. Davi era perfeito? Não. Davi era todo sábio? Não. Sabe, queridos, há um relato ali em Crônicas, quando Davi assume, ele vence uma guerra lá em Jerusalém. Jerusalém neste tempo era chamada de Jebus. Por que Jebus? Porque Josué havia conquistado todo o território, não todos, mas uma grande parte. E a Bíblia diz assim, isso é muito importante, eu quero citar isso, até chegar ali onde Davi reconquista Jerusalém. Então Josué conquista, mas deixa alguns territórios a serem conquistados, mas já havia conquistado Jerusalém. E a Bíblia diz assim: Josué, eu preciso que você deixe alguns territórios para as próximas gerações, para que os jovens aprendam também a arte da guerra, porque o meu povo é um povo vitorioso. Escuta isso aqui, você, papai, mamãe, tem travado as suas guerras e tem lutado até agora e alcançado vitórias. Deus está dizendo assim: o teu filho vai chegar aí. Você talvez não vai chegar lá onde você gostaria que chegasse, mas já alcançou grandes territórios, porque Deus é na tua vida. Mas escuta, haverá territórios que dependerão dos teus filhos conquistarem. Então, se você for muito maleável, der tudo de mão beijada para os seus filhos, nem Deus se agrada disso. Porque Deus falou para Josué: Josué, deixa um território aí para os teus filhos, para que esses bananinhas aí, ó, esses mimados aí, aprendam que um dia eles vão ter que guerrear as suas próprias guerras. Amém? Mas depois da morte de Josué, a Bíblia diz então que o povo de Israel se rebelou contra o Senhor e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então vieram os jebuseus, girgazeus, e começaram a reconquistar aqueles territórios, e Israel perdeu muito. É onde Deus levanta os juízes, né? É ali nos juízes que você vê a história de Sansão, a história de Gideão e a história de muitos outros homens valentes que Deus levantava para libertar o povo. Mas então agora Israel havia perdido territórios, Saul não queria avançar para reconquistar territórios, mas Davi vai avançando, reconquistando territórios. Então chega em Jebus, que é Jerusalém, e o pessoal de Jebus fala assim: mas espera aí, ninguém nunca entrou aqui. Depois que a gente reconquistou, as nossas muralhas são enormes, nós sempre derrotamos os nossos inimigos. E aliás, não foi numa guerra só não, foram todas as guerras, nós nunca perdemos uma batalha. Os jebuseus se gabavam disso. E Davi disse assim: se Deus é comigo, ainda hoje eu entrarei lá, aleluia, e vou reconquistar essa cidade. Eu vou reconquistar, eu vou fazer renascer o nome de Deus em Jerusalém. Eu vou fazer renascer o nome do meu Deus aqui no Monte Sião. No Monte Sião será chamado o nome do meu Deus. E é nesse momento que você lê na história, aonde Davi chama pelo menos 30 valentes. Diga assim comigo: 30 valentes. Se ajunta a Davi muitos homens, e dentro desses 400, todos esses 400 ainda estavam com ele, ainda mais gente estava com ele. Só que havia também 30 homens que eram mais valentes do que os valentes que eles conheciam. E nesse momento, Davi reconquista essa cidade e diz assim: agora o nome dessa cidade não é mais Jebus, é Jerusalém. E ele enfincou a bandeira dizendo: só o Senhor é Deus.
Pastor Rafael, por que você está contando essa história? Calma aí, você já vai entender o desfecho disso. Coisas que você conhece, coisas que você está relembrando hoje aqui para esta noite de campanha. E nesse momento que ele reconquista, Irão, rei de Tiro, de um outro país, vai lá e ele vem homenagear Davi. Ele traz presentes para Davi. Ele traz muitos e muitos presentes, como gado, ovelhas, madeira pura, ouro, prata, pedras preciosas. Esse rei, ele reconhece Davi como rei. E Davi ainda não era rei de todo Israel. E nesse momento é onde Davi se prostra diante do Senhor. E o texto diz assim: e então reconheceu Davi que Deus o havia instituído rei, não somente em Hebrom, mas também em Judá e em toda Israel. Não somente em Judá, mas também em Hebrom e também em toda a Israel. Quando eu junto esses dois textos do começo ao fim, o primeiro texto, eu vou fugir para tal região, já que eu não tenho direção nenhuma, vou ficar na direção que eu tenho. É o primeiro texto. Até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Esse último texto, na conquista de Jerusalém, ele diz: agora eu sei e reconheço que foi Deus quem guiou os meus passos, quando nem mesmo eu sabia aonde eu estava caminhando. Há momentos na tua vida que você está caminhando, mas não sabe nem para onde. Há momentos na tua vida que você está caminhando, mas não sabe se vai dar certo. Há momentos na tua vida que você aceita algumas propostas de trabalho, ou seja lá o que você não sabe se aquela é a direção de Deus. Mas se o seu passo foi igual ao de Davi, um passo pela fé, um passo pela palavra, aleluia, significa que Deus vai ampliando os seus horizontes, os seus caminhos, e você vai deixando os rastros atrás de você, dizendo: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, aleluia. E quanto mais você vai caminhando pela fé, quanto mais você vai caminhando pela fé, e você olhar para trás, mais você vai dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus na minha vida, foi Deus na minha vida, oh aleluia, foi Deus, aleluia. O dia que eu li esse texto, porque eu não sei se vocês me conhecem um pouco quando eu estou lendo eu não paro. Eu escafuncho a história, eu pesquiso a história, eu falo: meu Deus. E quando eu achei esse texto, ele dizendo isso: até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. E quando eu achei esse texto, agora eu sei que foi Deus que me estabeleceu como rei. Porque só reconhece um rei quem também é rei. O rei de Tiro, chamado Irão, ele reconheceu a autoridade de rei de Davi. Foi o primeiro que reconheceu a autoridade de rei sobre Davi, depois do profeta Samuel. Até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Crônicas, capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11. No cabeçalho da minha Bíblia, de muitas Bíblias, está escrito assim: Davi é ungido rei. Davi recebeu 3 unções. Ele recebeu a unção através do profeta Samuel. Depois ele foi ungido pelo povo em Hebrom. Depois ele foi ungido pelo povo em toda Judá. Se eu errei aqui a ordem entre Hebrom e Judá, mas é isso aí. Davi recebeu 3 unções. Significa que Deus, quando ungiu ele, Deus esperava que ele obedecesse, até que Deus pudesse colocar sobre ele uma unção para um aumento. E depois dessa segunda unção, Deus também esperou que ele obedecesse
até que ele alcançasse a terceira unção. Significava que era a unção real. Não era mais apenas a unção que o consagrava como um filho de Deus, nem mesmo uma unção que o consagrava como unção sacerdotal, como sacerdote, mas também era unção real, era uma plenitude. Pastor, por que isso? Porque quando você lê Saul, quando ele desobedece, o profeta Samuel fala assim: era agora para Deus ter te confirmado rei sobre todo Israel. Mas como você não foi fiel até ao fim, Deus rasgou de ti o reino e deu a alguém melhor que você. Saul não seguiu até na segunda unção, nem seguiu na terceira. Davi seguiu. Para Salomão, Davi dá vários conselhos, conta toda a história. Então Salomão, livro de 1 Reis ou 2 Reis, está escrito assim sobre Salomão, que Salomão foi obedecendo, e tem um texto assim: e então o reino foi confirmado a Salomão. Diga para a pessoa que está perto de você, fala assim: a obediência na palavra do Senhor vai confirmando que Deus é na tua vida. Diga assim: a tua obediência vai abrir portas. Diga: a tua obediência vai derrubar as barreiras. Diga: a tua obediência vai te fortalecer na caminhada. Oh, aleluia. Aqui todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e a tua carne. Ou seja, vemos, somos do mesmo povo. Agora, vamos ler tudo, porque eu preciso entregar isso para a igreja e nós orarmos. No passado, quando Saul ainda era rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, o seu Deus, lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por meio de Samuel. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, aquilo que eu acabei de falar para vocês, porque ali estavam os jebuseus que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Porque Davi disse: o primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, guarda esse texto, Davi fez uma proposta: o primeiro que atacar os jebuseus será o chefe comandante. Por que proposta? Diga assim comigo, diga: proposta. Queridos, eu amo a palavra que tem sido ministrada aqui na igreja. Por exemplo, a mensagem de ontem foi maravilhosa, a oração de ontem foi forte, foi maravilhosa. Só que toda vez que é liberada uma palavra profética para nós, a gente tem que pegar aquela palavra profética e ser abençoado. Depois, nós devemos ser alicerçados na rocha. Então preste atenção, não é porque você levanta a mão e grita, porque nós estamos aqui profetizando, que a vitória já é tua assim, do nada. Ela é estabelecida sobre você. Mas Lucas 8 diz assim, que pode vir os demônios e roubar a semente do teu coração. Então você toma cuidado. Diga assim comigo: proposta. Davi falou assim: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe maioral e maioral. Agora escuta, não parece que a mesma proposta que o rei Saul fez para matar o gigante? Quando você lê, não está escrito assim: aí Davi olhou lá e viu o gigante e foi enfrentar o gigante. Não está escrito assim. Está escrito assim: o que Saul ofereceu para quem matar o gigante? Diga isso para alguém. O que é que Saul ofereceu para quem matar o gigante? Foi o que Davi perguntou. Diga assim comigo: uma proposta. Aí diz assim:
Ó, número 1, o rei vai isentar essa pessoa de todos os impostos. Davi falou assim: isso é bom, não precisa pagar imposto. Tudo que eu for comprar no mercado, tira os impostos. Tudo que eu for comprar, se eu for comprar um carro, tira o imposto. Isso é bom demais. Não precisa pagar CPFL, não, aqui como é que é? É energia? Não precisa pagar energia, não precisa pagar água. Diga assim comigo: isso é bom. Diga assim: proposta boa. Aí falou: o que mais? O rei vai dar um baú do tesouro. Em outras palavras, é como se a pessoa ganhasse na Mega Sena. Oh glória! Qual que era o desafio para receber isso? Matar o gigante. Proposta. Também ele diz: o que mais? Aí alguém disse: ó, ele prometeu diante de toda a multidão de Israel aqui, que essa pessoa que tirar essa vergonha de Israel, já tem 40 dias que está durando, esse gigante aí, Golias, está descendo e envergonhando a gente. Ele falou assim, que se alguém matar esse gigante, vai se tornar genro do rei, vai se casar com Mical. Ele falou assim: o quê? Numa paulada só, livre de imposto, ganhador da Mega Sena e genro do rei. Ele levantou e falou assim: eu vou. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Na verdade ele fala isso primeiro, né? Eu vou matar esse gigante porque o Deus de Israel está comigo. Aí depois ele fica sabendo da proposta, ficou melhor ainda. Se você não conhece a Bíblia, isso está escrito sobre Jesus também. Livro de Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 12 ou 13, diz assim: nós devemos então deixar as coisas que para trás ficam, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que segundo a proposta que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta. Oh, aleluia! Para Jesus Cristo receber o nome que está acima de todo nome. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Não dá tempo da gente ler tudo sobre isso, mas está escrito assim. Olha, Efésios 6, ali na armadura de Deus, está escrito assim: e depois de vocês havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Tem que fazer tudo e ainda ficar firme. E também está escrito assim: olha, todo aquele que semear, ele vai colher, e ele vai vencer, ele vai receber as promessas, ele vai vencer, se ele não tiver desfalecido. Hebreus 10 diz: olha, Deus ele não gosta das pessoas que se recuam para a perdição, mas Deus gosta das pessoas que permanecem, porque o justo é justificado pela fé, o justo anda pela fé. Então você nota essas contradições bíblicas, ou seja, vitória para quem permanece na guerra lutando legitimamente. Só que também você vê que mesmo a pessoa sendo de Deus, ela pode ser completamente uma perdedora, uma pessoa arruinada, porque ela se esqueceu de perseverar. Quando Davi faz a proposta, Davi está ali com todo mundo. Davi tinha vários generais. Esses 400 homens que andaram com Davi, aprenderam com Davi a oração, aprenderam com Davi a dependência de Deus, aprenderam com Davi o poder da caminhada pela fé. E chegou nesse momento da última guerra, da última batalha, para eles descansarem. Davi falou assim: o primeiro que invadir Jerusalém, o primeiro que atacar os jebuseus, não será só apenas general do meu exército, vai ser o maioral e chefe de todos, vai ser o grande general. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. Quando você lê 1 Samuel e 2 Samuel, não está registrado isso, mas aqui está as crônicas, ou seja, os pormenores. Continua o texto. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Joabe foi corajoso. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando, e Davi ia cada vez mais o quê?
aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Esse é o segredo, aleluia. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão. Alguém está grávida aqui? Tem uma grávida? É um bom nome para você colocar no seu filho. Jazobeão. Misericórdia, irmãos. Deixa esses nomes antigos para lá, né? Aleluia. Aquimonita, o principal dos capitães, o qual, escuta isso aqui, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. Esse homem era um dos depressivos. Este homem era um dos endividados. Este homem era um dos que se achavam em aperto no começo da sua história, no começo da sua jornada. Alguém que não tinha mais perspectiva de vida, alguém que havia sonhos sepultados, alguém que havia abortado projetos, alguém que não tinha mais perspectiva do dia do amanhã, já está aqui com uma lança na mão, matando 300, sem a ajuda de ninguém, porque Deus era com ele. E eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida. Não importa se você tem 8 ou 80 anos, Deus ainda é na tua vida. Mas seja um valente, igual foi Jazobeão. De uma vez os matou. Você imagina 300 homens na frente. Imagina essa quantidade aqui. Hoje nós estamos com mais de 100 pessoas. E um homenzinho, sabe? Um homenzinho é com uma lança. É isso mesmo, é uma lança. Imagina ele pegando a lança e tal. E tem 300. Pode vir o primeiro, pode vir o segundo. E ó, sabe, queridos, por isso que eu amo ler a Bíblia. E quando eu assisto aqueles filmes Gladiadores, por exemplo, Coração Valente, lá de 1995, Mel Gibson, eu consigo imaginar essa cena. Cavalo de Troia, tem lá o, como é que chama o ator lá, esqueci, Brad Pitt, que ele com a espada dele, já tem aquela primeira guerra lá, ele uma espadada só, o gigantão já caiu. Haviam homens valentes. Agora escuta essas histórias, homens que estavam todos depressivos. Continua agora o próximo texto. Esses valentes de Davi, versículo 12. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. Infelizmente, diga assim, ó, infelizmente neste dia veio o inimigo. Diga assim, a grande multidão estava despreparada. Irmãos, este homem aqui, ele se colocou no meio daquele território de plantações de cevada, e ele falou assim: eu vou ficar aqui protegendo. Irmãos, vieram os filisteus e ele entrou na guerra. Ainda que eu morra, eu não vou recuar. Ainda que eu morra, eu vou continuar honrando o meu Deus. Ainda que eu morra, eu vou continuar na minha batalha. Diga para alguém e fala assim: larga a mão de ser frouxo. Larga a mão de ser frouxo. Larga a mão de ser frouxo. Vocês me perdoam? Lá na igreja eu já tive muitas pessoas que congregaram, assim como aqui também. Sabe aquela pessoa que cada semana chega no pastor, ou chega no obreiro, ou chega num amigo, chega numa amiga e fala assim: ei, irmã, tá difícil. Ai, misericórdia, essa luta. Ai, misericórdia, só Jesus na causa, né? Aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a pessoa vai contando problema, contando problema, contando problema, contando problema, contando problema. E você fala: é, irmão, o diabo se levanta, irmão. Larga a mão de ser tonto também. Pega a tua espada e começa a declarar: eu não aceito o inimigo tomar o que é meu. Eu não aceito o inimigo tomar o que é meu. Sabe, queridos, a
gente tem que olhar para a palavra de Deus e falar assim: qual é o meu posicionamento que eu preciso ter diante dessa dificuldade que eu entro agora, ou que eu entrei agora? Eu não pedi para ela vir, mas o inimigo se levantou. Qual é o teu posicionamento? É de frouxo? Se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Isso aqui talvez é só para obreiro e pastor, né? Provérbios 24:10. Se você se mostrar frouxo no dia da tua luta, a tua força se tornará pequena. É por isso que tem um texto que diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Continua o texto, versículo 15. Já estou encerrando. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão. Eram os que estavam lá, os bonitos, que não valia nada. Quem está entendendo isso? E o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. Ou seja, era inimigo para tudo quanto é lado, irmãos. A única coisa que eles tinham era Davi como líder e um homem que orava. Aleluia. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta. E tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que eu faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 varões, aqueles 3 valentes. Aqui a gente vê também uma honra de pessoas junto com Davi. Pastor Serino conosco aqui, ele tem falado muito sobre honra. Dai honra quem tem honra. Está escrito isso na Bíblia ou não está? Qual é o primeiro mandamento que tem uma promessa de vida e paz e prolongamento de vida? Qual é a primeira promessa? Honrar pai e mãe. Não significa que você tem que obedecê-los até o último fio. Não, porque se eles te fazem se desviar, se eles te fazem desviar, você não tem que obedecê-los, mas honrá-los. A honra é diferente de obediência. Agora presta atenção: se uma pessoa está na direção de Deus, como é o caso dos nossos pastores, também a igreja precisa dos seus valentes. Se o pastor pede alguma coisa para a gente e a gente faz corpo mole, preste muita atenção. Por Deus, você não será contado como um dos valentes do Senhor. É por isso que muitas das vezes nós, como pastores, nós observamos as pessoas e nós sabemos que as batalhas não são fáceis, mas aqueles que permanecem do nosso lado até o fim, você vê que Deus honra muito mais essas pessoas do que as outras. Quantos estão entendendo essa palavra? E Davi derramou esperança. Davi estava com uma vontade tão grande de tomar água daquele poço. E eu entendo mais ou menos sobre isso, porque a água lá da minha cidade não é igual a água aqui de Cacilândia, que a gente pega ali no... Onde que é? Pra cá? Pra lá? Pra lá. Tem uma bica d'água lá, perto do negócio do Guaraná ali, sei lá, e tem uma água ali, né? Irmãos, que água abençoada é essa água aqui? Davi falou assim: meu Deus, que água abençoada é daquele poço, essa água eu quero tomar. A Thaline não gostou da água de Rio Preto? Meu Deus. Davi queria tomar dessa água. Quem já tomou assim de uma água pura, dentro de um filtro ainda, aquele filtro de barro? Quem aqui tem filtro de barro em casa? Tem filtro de barro em casa? Vocês são pessoas abençoadas, aleluia. Gostosinho, né? Gostosinho demais aquela água. Continua o texto, que tem um último texto que eu quero mostrar para vocês. E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os 3. Meu Deus. Dos 3, foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Continua. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabzeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe. Meu Deus, você acha que só foi Sansão que matou leão, irmãos? E também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Sabe que história que é essa?
o diabo ele brama ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Na época deles lá, perto das florestas e tal, tinha muito perigo assim de animais também. Eles tinham que, além de lutar contra os inimigos, matar os animais forgados, que às vezes matava o ser humano e a família deles. Continua. Também feriu a ele, a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão. Escuta essa história. Qual é a guerra que você tem travado? Escuta essa história. Um grande egípcio, é como se fosse Golias, e trazia o egípcio uma lança na mão. O cara estava com uma lança, o gigante, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara. Que louco é esse que tem uma vara na mão para lutar contra um gigante que tem uma espada, uma lança? Essa vara representa a fé. E arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Este homem era depressivo, mas quando ele ouviu a oração de alguém ungido, falou assim: se esses caras podem, eu posso também, porque Deus é com a gente. Tem o último, deixa eu ver, continua. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Pode continuar. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Olha só eles sendo honrados agora, tá, viu? Vocês estão vendo honra. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elianã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Aradita, Elis, o Pelonita. Isso aqui é nome de bairro, nome de região. Não esquenta a cabeça com isso aí não. Amém? Bom, deixa eu pegar esse texto que é o último que eu quero ler para vocês. Amém. Vamos seguir a direção de Deus aqui. Volta no começo do texto, então, versículo 1. Pastor Rafael, por que toda essa mensagem? E até de forma calma hoje. Por quê? Porque estes homens foram transformados em valentes do rei Davi. Se você se lembra do começo da pregação, quem eram esses homens? Os que se achavam em aperto, os que estavam endividados e os depressivos. Fica de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Você pode ter encontrado o Senhor Jesus na sua vida e você então tem passado lutas. Você pode ter encontrado o Senhor Jesus na tua vida e você então pode estar passando grandes tribulações, grandes aflições. Mas entenda uma coisa: o teu poder está na vara e não somente na espada. O que significa isso? O teu poder está na fé, o teu poder está na palavra, o teu poder está na presença do Senhor Jesus. Deixa eu fazer referências para você. Jesus foi crucificado aonde? Na cruz. Numa cruz de aço ou numa cruz de madeira? Jesus Cristo foi crucificado no madeiro, diz a palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim que os nossos pecados caíram sobre ele, foram derramados sobre ele, e ele morreu em favor dos nossos pecados para pagar a nossa dívida para com Deus. Ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma vida abundante. Diga assim comigo: Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo Paulo disse assim: eu não quero me vangloriar a não ser na cruz de Cristo, na madeira, no madeiro de Cristo. Houve um profeta também, logo ali depois do profeta Elias, o profeta Eliseu, e havia um machado que era emprestado. Infelizmente esse machado escapou do cabo, e esse machado foi parar lá no Rio Jordão na época de cheia. Diz a Bíblia:
O que o profeta fez? Cortou um pedaço de madeira. Diga comigo, o profeta cortou um pedaço de madeira, que significa fé, que significa palavra, que significa cruz de Cristo, que significa o corpo de Cristo. E a Bíblia diz assim, que ele consagrou a madeira, jogou lá no rio, e o machado de ferro, que é impossível flutuar, começou a flutuar. Deus arrancou de dentro do Rio Jordão um pedaço de aço e trouxe para cima. O Senhor pega os teus sonhos hoje, o Senhor pega os teus projetos hoje, o Senhor, aleluia, pega aquilo que um dia você tinha na tua vida como uma ambição abençoada, e o Senhor traz à tona de novo para dizer para você: volte a sonhar, volte a acreditar, volte, aleluia, a acreditar na minha palavra, volte a acreditar na tua cura, volte a acreditar no teu milagre, volte a acreditar na tua transformação. Talvez você diz assim: pastor, mas eu falhei, eu parei, eu já caí, pastor, olha só, eu não sei o que fazer. E o Senhor está dizendo assim: eu ainda te chamei, eu ainda tenho um chamado na tua vida, eu ainda tenho um propósito contigo no meu altar, eu ainda vou fazer grandes coisas na tua casa, eu ainda vou fazer grandes coisas na tua família, eu ainda sou Deus que opera na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Esses homens eram homens derrotados internamente, homens sem perspectiva de futuro. O que eles viram em Davi? Davi orava e eles viram, Davi profetizava e eles viram, Davi chorava diante de Deus e eles viram, Davi orava querendo ver as maravilhas de Deus, que Deus fez através da vida de Moisés. Esses homens viram. E o que é que você tem visto pela palavra do Senhor? Começa a tirar os olhos lá de fora e começa a colocar os olhos naquilo que diz o Senhor para a tua vida. Oh, aleluia! Você quer honra? Então trave as suas guerras. Você quer vitória? Então trave as suas guerras. Você quer mudança? Então lute as suas guerras. Em nome de Jesus. Por favor, vira para alguém que está perto de você e fala assim: trave as suas batalhas. Diga: lute as suas guerras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora olha para mim. A depressão, ela pega muita gente. Sim, isso é verdade. A tristeza profunda pega muita gente. Isso é verdade. Ainda mais se você conhece a palavra do Senhor e de repente você não está caminhando como Deus queria. Você vai se entristecendo, se entristecendo, se entristecendo. Se você não para de mentir, conhece a palavra, você vai se entristecendo, porque Deus é na tua vida. Escuta isso aqui. Se você não consegue parar com maus hábitos, você vai se entristecendo, porque você conhece a palavra. E Deus vai dizendo assim para você: se posiciona e não deixa ninguém roubar a tua plantação. Deus plantou a palavra da vitória na tua vida. Deus plantou a palavra da vitória na tua vida. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer em nome do Senhor Jesus. E qual era a proposta? Eu amo isso, eu amo isso, eu amo. Davi foi fazendo propostas. Teve alguém que se tornou maioral dos maiorais, mas entre os maiorais dos maiorais tinha maiorais também. Davi teve 30 homens principais que eram chamados de valentes de Davi. Só que todos esses alcançaram um nome muito grande, muito grande. Louvado seja Deus por isso. Só que daqueles 400 homens, escuta, todos foram abençoados. Todos foram abençoados. Todos foram abençoados. Levante a mão direita para cima, por favor. Diga assim: em nome do Senhor Jesus, eu estou retomando o meu lugar. Diga: em nome do Senhor Jesus, eu estou retomando as orações, a leitura da palavra. Diga: eu estou retomando o meu comprometimento com Deus, com a igreja, com o ministério, com os meus pastores. Diga: eu estou retomando a minha autoridade, a minha liderança no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Diga: eu estou retomando a minha autoridade sobre os meus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu sou o agente transformador da minha vida. Diga assim comigo: porque
o Senhor é comigo. Diga, e é o Senhor quem me dá as vitórias. Diga, eu sou transformado de glória em glória pela presença do Senhor. Com a mão levantada, diga assim: Senhor, hoje derrama a tua graça sobre a minha vida. Diga, Senhor, eu dependo da tua presença, eu dependo da tua palavra, eu dependo do teu poder. Diga, Senhor, me encontre nas tuas misericórdias. Diga assim: se eu não fui até agora consumido, se eu não morri, é porque o Senhor tem sido misericordioso com a minha vida. Diga, eu reconheço que o Senhor está no controle. Diga, eu reconheço que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, que a tua unção venha sobre mim agora. Diga, a unção sacerdotal e a unção de rei, em nome do Senhor Jesus. Agora estenda suas mãos e começa a profetizar sobre a tua própria vida. Começa a profetizar sobre a tua própria casa. Começa a profetizar sobre o teu trabalho. Começa a profetizar sobre o teu futuro. Começa a profetizar sobre o seu progresso. Em nome de Jesus, comece a profetizar. Em nome de Jesus, comece a profetizar. Diga, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção de Deus na minha vida. Em nome de Jesus, eu profetizo a graça de Deus na minha vida. Começa a profetizar, começa a declarar, queridos, isso é forte, isso é forte, isso é forte. Tem proposta de Deus para você. Tem proposta de Deus para você. E aí, você vai ou você não vai? Tem proposta de Deus para você. Pastor, eu não tenho direção. Lembra da proposta, lembra de caminhar pela fé. Pastor, eu não sei para onde ir. Mas você sabe confiar em Deus, então confia. Pastor, eu não sei o que fazer no meu dia de amanhã. Você não sabe, mas você sabe confiar em Deus, então confia. Começa agora em nome do Senhor Jesus a profetizar. Começa a profetizar, começa a profetizar. Davi não tinha pasto verdejante, Davi não tinha água, Davi não tinha rio, mas ele falou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Davi não habitava na cidade forte, Davi não havia conquistado Jerusalém, mas ele falou: Deus é o Deus de Sião, Deus é o Deus de Israel, Deus é o Deus de Jerusalém. Sabe como é que ele venceu? Profetizando. Sabe como é que ele venceu? Profetizando. Sabe como é que ele venceu? Profetizando. Primeiro você vence na profecia, primeiro você vence na oração, primeiro você vence na palavra. É por isso que você está aqui, porque você é um valente. Hoje é segunda-feira e é por isso que você está aqui, porque você é um valente. É por isso que você está aqui nessa segunda-feira, é porque você é um valente na presença do Senhor. Isso. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, coloque a mão sobre a sua cabeça. Diga assim: Pai, eu aplico sobre a minha vida agora o sangue de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu recebo essa cobertura sobre a minha vida. Sangue de Cristo que me purifica completamente e me torna alguém aceito por Deus. Diga assim: em nome de Jesus, eu creio que eu sou um filho de Deus. Diga: eu creio que eu estou assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo se assentou esperando que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés pela igreja. Agora diga assim: eu nesse lugar sou a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, eu vou travar as minhas guerras, eu vou travar as minhas batalhas. Escuta agora, em nome de Jesus, porque você orou abençoando e profetizando sua vida, sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho. Agora você vai
enxotar os inimigos. Por que eu disse enxotar? Porque Gênesis, a Bíblia diz que Abraão ofereceu um sacrifício. Pode tirar a mãozinha da cabeça, pode tirar agora, porque agora você vai ser um boxeador. Você vai bater no diabo mais do que o John Jones andou batendo nos UFC por aí. John Jones era brabo, né? Presta atenção nisso aqui em nome do Senhor Jesus. Jesus falou assim: eu quero que todos os meus inimigos sejam colocados debaixo dos meus pés, pela tua vida. Jesus falou assim, que o poder dele está sobre você. Eis que eu vos dou o poder e a autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões e toda a força do inimigo. Quando a igreja enxota, aleluia, você vai entender isso. Abraão ofereceu o sacrifício, e a Bíblia diz que ele ficou protegendo o sacrifício. Eram ali uma bezerra de 3 anos, um carneirinho de 3 anos e os pombinhos. Significava o corpo de Cristo no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que vieram as aves, vieram os abutres, e a Bíblia diz que Abraão começou a enxotar as aves do sacrifício. Abraão começou a tacar pedra nos urubu, nas águias, nas aves de rapina. Abraão catava um pau e começava a enxotar as aves, batendo nas aves, para as aves sair fora. E era assim de aves, ó. Sabe o que isso mostra para nós? Que foi Deus quem fez o sacrifício em favor da vida dele, mas foi ele quem protegeu o que Deus fez na vida dele. Eu vou repetir para você não perder. Foi Deus quem ordenou aquele sacrifício, foi Deus, mas foi ele mesmo quem protegeu aquilo que Deus fez. Foi ele quem protegeu aquilo que Deus deu. Em nome de Jesus, faz cara de brabo. Faz cara de brabo, sabe? Eu vou mandar para o pastor Celino vai mandar no grupo. Isso aqui parece brincadeira, mas não é. Tem um menininho lá, pequenininho, e ele está brincando com os brinquedos. Ele começa a falar para o pai dele que o lobo mau vai vir pegar. Alguns já virou meme esse videozinho. O lobo mau vai pegar a gente. O lobo mau vai pegar a gente. Quem, filho? O lobo mau vai me pegar. Vai me pegar. A gente vai pegar ele. O menininho fala. Como é que é? O lobo mau? E a gente vai pegar ele. Quem já viu esse videozinho que eu estou falando? Tá vendo? Você já viu? Eu amei aquele vídeo, eu meditei naquele vídeo. A gente vai pegar ele. Ele muda a mentalidade e fala: não, peraí, o lobo mau vai me pegar? Não, se ele vir, nós é que pega ele. Aí o pai dele fala assim: por quê? É porque ele é mau. E nós é mau também. É que você talvez não entende isso, porque quando a gente vê um videozinho desse, eu lembro daquele texto assim, o demônio lá, o gadareno, que havia milhares de demônios nele, até que os demônios vão para os porcos. Lembra que os demônios vão tudo para os porcos? O que os demônios falou quando Jesus se apresentou lá? Os demônios manifestados pegou e falou assim: Senhor Jesus, vieste nos atormentar antes da hora? Quem falou isso? Os demônios. Por quê? Porque o poder de Jesus atormenta eles. Por quê? Porque o poder do Senhor Jesus é mal para eles. O poder de Jesus é bom para nós, mas é mal para os demônios. Irmãos, de verdade, já que a gente é feliz no Senhor, fala para a pessoa, fala assim: a gente vai pegar ele. Agora, para ficar melhor ainda, fala assim: porque o poder de Jesus é mal contra os demônios. Amém? Em nome de Jesus, você vai enxotar essas aves. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou mandar para o pastor Cine depois manda para vocês aí. Faz cara de brabo, igual o menininho lá. O menininho fez cara de brabo. A gente vai pegar ele. Por favor, igreja, em nome de Jesus, agora com toda seriedade no espírito, começa a expulsar Satanás. Começa a enxotar Satanás da tua vida, da tua cabeça, da tua mente, do teu coração. E você vai expulsar da tua casa, da tua família, dos teus bens, dos teus negócios, dos teus projetos e do teu futuro. Em nome de Jesus. Você que talvez pensa assim: essa enfermidade pode ser do diabo, pode não ser física, pode ser do diabo. Começa a expulsar agora em nome do Senhor Jesus. Você que tem problemas, você uma hora está de pé, outra hora está desviado, você vai ter que expulsar isso em nome do Senhor Jesus. Fala assim: sai para lá a fraqueza mental, fraqueza da minha cabeça, fraqueza das minhas emoções. Você vai começar a enxotar,
porque por trás das suas tentações tem o tentador também. Em nome do Senhor Jesus, levante a sua mão e começa a declarar: Satanás, em nome de Jesus, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus negócios, sai dos meus filhos, sai do meu casamento, sai do meu trabalho, sai da minha finança, sai, 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 em nome de Jesus, expulsa, em nome de Jesus, expulsa, em nome de Jesus, expulsa o inimigo agora. Todo espírito da fraqueza, todo espírito do ódio, todo espírito da mentira, todo espírito do engano, sai, 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 em nome do Senhor Jesus. Espírito de morte, espírito de pecado, espírito da angústia, espírito da depressão, sai, 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 sai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, sai, está expulsando, continua expulsando, expulsa, expulsa o gigante, expulsa os 300, expulsa, em nome de Jesus. Proteja a tua vitória, proteja o sacrifício de Jesus na tua vida, proteja a tua bênção, proteja o que Deus te deu. Meu Deus, 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 sai, 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 em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Lá atrás, tua caminhada começou. Tem gente perguntando assim, ó: será que eu tomei a decisão certa? Será que é essa mulher mesmo para minha vida? Será que é esse homem mesmo para minha vida? Senhor, será que eu tomei a decisão certa? Será que é esse trabalho mesmo? Senhor, olha um pouquinho para trás e você vai ver que foi o Senhor quem te ajudou até aqui. Põe a mão na tua cabeça e fala assim: eu vou parar de pensar besteira em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tem uma coisa que a igreja vai ter que retomar para lembrar. É mais ou menos assim: com todas as dificuldades que você passou, deu certo até agora, como é que Jesus vai te abandonar nessa altura do campeonato? Não vai não. Jesus é na tua vida, querido. Jesus é na tua vida. Jesus é na tua vida. Aleluia, meu Deus do céu, eu sinto, queridos, a presença de Deus ainda fluindo, 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 fluindo. Para a gente encerrar, eu quero um ato profético. Oh, Jesus. Eu fico pensando em pedir perdão para a igreja, perdão, né? Mas, irmão, vocês não têm noção do que vai ser a tua vida daqui para o final do ano, as vitórias que Deus está entregando. Um dia Pedro, usado pelo Espírito Santo, Jesus falou assim para ele: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, não, foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus. Só que no mesmo dia, escuta, 5 minutos depois, Pedro emprestou a boca para a dúvida, emprestou a boca para o diabo. Irmãos, não demorou muito, foi 5 minutinhos depois. Pastor Celino está aqui de prova, conhece a Bíblia mais do que nós. Jesus falou assim para Pedro, olhando para Pedro, falou assim: para trás de mim, Satanás. Quem se lembra disso? Existe um significado nisso, porque tudo que Jesus fala tem um significado forte. Por que para trás? Jesus está falando assim: Satanás. Ele não falou para Pedro isso, ele falou para Satanás: para trás de mim, Satanás. Vai lá para trás, porque lá atrás tem promessa. Vai lá para trás. Hoje eu estou aqui, mas o que eu sou hoje, quem eu sou hoje, já foi profetizado pelo Espírito lá atrás. Dá uma olhadinha lá atrás, Satanás. Eu não existia aqui nesse plano, eu estava na eternidade, não estava aqui, mas foi profetizado que eu viria. Eu estou aqui, vai, dá uma olhadinha lá atrás. Está prometido que eu sou o Salvador desse mundo aqui. Está prometido que eu sou o Senhor e Rei desse planeta aqui. Está prometido que eu vou comprar com o poder do meu sangue milhares e milhares e milhares. Dá uma voltinha lá atrás, Satanás,
para você ver que Deus fez promessas sobre mim. Diga assim comigo, agora é a igreja. Olha para a tua vida, dá uma olhadinha lá atrás e fala assim: Satanás, diga assim, para trás de mim, vai. Diga assim: na minha vida tem promessa. Na minha vida tem promessa. Diga: para trás de mim, Satanás, na minha vida tem promessa. Diga assim: eu nem era salvo, Jesus me salvou. Diga: eu nem era curado, Jesus me curou. Eu nem tinha o meu nome no livro da vida, e agora Jesus escreveu. Jesus escreveu. Jesus escreveu. Em nome de Jesus, você não vai parar. Em nome de Jesus, Satanás é para trás da tua vida. Em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. Oh, aleluia. 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 De verdade, quem aqui tem recebido renovo nessa noite? Quem aqui consegue visualizar o seu dia de amanhã com os olhos da fé, dizendo assim: sim, eu sou mais que vencedor? Está conseguindo visualizar? Só para a gente concluir, diga assim comigo, diga assim: toda pessoa que se achava em aperto, diga assim, endividado, diga assim, depressivo, diga assim, se tornaram os valentes do exército de Deus. Tem promessa, tem promessa, tem promessa, tem promessa. Tem promessa. Se tornaram generais. Generais ganham pouco? Ganha não. Se tornaram líderes de cidades. Prefeitos ganham pouco? Ganha não. Prefeitos, vereadores, generais aí de polícia, de exército, ganha pouco não. Significa que Deus, para a igreja, tem um lugar de honra. Pastor Celino, aqui, amém. Ele falou para a gente encerrar. Queridos, eu quero colocar aqui na frente as ofertas. Eu quero consagrar as ofertas em nome do Senhor Jesus.